tudo bem? Aqui é a professora Marina e eu vim aqui para fazer uma perguntinha para vocês. Quando vocês finalizam uma leitura, vocês se lembram realmente de tudo que vocês leram? Ou vocês têm aquela dificuldade, não conseguem lembrar e têm que retomar várias vezes a leitura para lembrar do conteúdo? Se você se identificou com essa dificuldade, esse vídeo é para você. Aqui nós vamos falar para vocês algumas dicas, alguns macetinhos que vão ajudar muito vocês na hora de memorizar as informações, na hora de reter todas as informações que vocês precisam na hora da leitura. Vamos conferir? O primeiro passo para que você tenha um aprendizado bem completo daquilo que você estiver lendo é treinar o seu cérebro para ele não fugir do foco. Como que você faz isso? Você vai pegar o seu material de estudo, vai ver o título sobre o que ele fala e vai dizer para si mesmo: eu vou ler esse texto sobre esse assunto e quando eu terminar de ler, eu preciso entender o que esse texto está falando. Quando você faz isso, você já condiciona o seu cérebro a ficar mais focado naquilo que você está lendo e não vai sair pensando mil coisas enquanto você estiver fazendo a leitura. Assim, quando você terminar de fazer essa leitura, você vai ser capaz de fazer perguntas sobre esse texto que você leu e será capaz de responder essas mesmas perguntas. Você precisa ser capaz de contar para si mesmo sobre o que o texto fala, quais são as informações que ele trouxe, se você concorda ou não com alguma informação e por quê. Então, quando você faz esse trabalho de perguntas e respostas com você mesmo, você consegue absorver muito mais daquilo do texto que você normalmente não conseguia, devido à falta de atenção. Então, quando você condiciona o seu cérebro, eu preciso aprender sobre isso, você consegue uma maior atenção. E quando você lê o texto com uma maior atenção, eu tenho certeza que você vai conseguir contar para si mesmo sobre aquilo que você leu. O segundo passo para um bom proveito de um texto é você conseguir identificar quais são os pontos principais dele. Esse é a primeira forma de você conseguir fazer um resuminho sobre esse texto. Você pode fazer em forma de tópicos ou em forma de mapa mental. Quando você consegue identificar os pontos principais, é sinal que você conseguiu absorver o conteúdo básico daquele texto, o que é um bom sinal, porque resumo não é uma coisa que todo mundo assim tem tanta facilidade. Quando você pega um texto, lê e consegue colocar tópicos principais, é sinal que você conseguiu absorver a base daquele texto. Terceiro passo, ler em voz alta. Pode parecer um pouco estranho você parecer que está falando sozinho por aí, mas ler em voz alta é um método bem eficiente de você conseguir memorizar as informações. A Universidade de Waterloo, no Canadá, fez esse teste com 95 voluntários. Os pesquisadores dividiram em grupos e um grupo fez a leitura em voz alta e outro grupo fez em leitura silenciosa. E quando pedidos para as pessoas tomarem nota daquilo que elas leram, o grupo que fez a leitura em voz alta conseguiu lembrar bem mais das informações do que aqueles que fizeram leitura silenciosa. Porque quando você lê em voz alta, você está lendo, falando e ouvindo ao mesmo tempo. Então, a probabilidade de você guardar o conteúdo é muito maior, porque você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Você está lendo, está falando e está ouvindo. Enquanto na leitura silenciosa você só está lendo o conteúdo. Passo 4. Grife, anote, circule. Quando você tem o material em mãos, é muito mais fácil de você fazer anotações, de você grifar exemplos, de você destacar alguma parte do texto que você teve dificuldade em entender para você poder dar mais uma pesquisada depois. Então é sempre bom você ter essa organização no que diz respeito a grifar, a circular, ou fazer anotações do ladinho, ou fazer anotações embaixo, porque quando você precisar fazer um resumo ou fazer um mapa mental, essas informações a mais que você colocou e essas informações que você destacou vão ser as que você vai se lembrar primeiro, porque foi um trabalho que você teve em cima daquele texto. Então tudo que você faz é aquilo que você grava mais. Então o serviço de grifar, de circular e de pesquisar é algo que você não vai esquecer quando você for retomar aquele assunto. E a nossa quinta dica, mas não a menos importante, devo dizer que eu acho que é a mais importante de todas, é você saber explicar o conteúdo para outra pessoa. Quando você faz a leitura, além de você saber dizer para si mesmo aquilo que entendeu, vale fazer o teste se você consegue explicar para outra pessoa aquilo que você estudou.
É bom você pegar alguém de confiança, irmão, pai, mãe, namorado ou até mesmo um companheiro de estudo. Na verdade é até melhor, porque quando vocês fazem essa experiência, vocês dois estão lendo, estão estudando e podem explicar um para o outro aquilo que vocês entenderam. Essa experiência é bem interessante porque ela obriga o seu cérebro a elaborar o seu próprio raciocínio quando você faz essa explicação. Então você absorve muito mais do que quando você só lê. E aí, o que vocês acharam? Coloquem em prática a partir de hoje essas dicas para vocês verem o quanto vocês vão render na leitura e nos estudos de vocês. Até a próxima!